atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. 8h03, 8h03, edição especial, live especial do Radar de Notícias, na série de entrevistas com os prefeituráveis de Guarulhos. Hoje estamos recebendo aqui em nosso estúdio o candidato do PT, o ex-prefeito Eloy Pietá. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a quem nos assiste. O Pedro, eu sou candidato de uma aliança, coligação, que é o PT, o Solidariedade, que tem a minha candidata a vice, a professora Ade Rocha, certo. 27 anos de rede estadual de ensino, em Guarulhos, e também com o Solidariedade, que tem como principal figura o vice-prefeito atual da cidade. Quer dizer, eu sou acompanhado de vice-prefeitos. Solidariedade e a rede, né? E a rede sustentabilidade, isso. Exatamente. É porque eu falei... Aliás, não é inusitado, candidato Pietá, o senhor ter o apoio do atual vice-prefeito do Guti? Eu acho que é uma demonstração de frustrações que existem na sociedade, né? E até na cúpula da direção da prefeitura. Eu acho que é um fato inédito, né? Um fato inédito na política. Eu não conhecia outro. De algo semelhante. Não. Aliás, outra coisa inédita, eu fui o único prefeito que tive vice-prefeita mulher. Eneide. Então, tem algumas coisas inéditas assim. Bom, nós vamos saber agora do ex-prefeito Pietá. Eu quero abordar um assunto sem evidência. O senhor já enfrentou esse assunto no passado? Eu enfrentei muita coisa, verdade, Pedro. Verdade, eu me lembro. O senhor enfrentou crises envolvendo a maternidade JJM, né? Não. Aliás, quando eu assumi a prefeitura, fazia 25 anos que estava em construção a maternidade JJM. Aí uma das primeiras providências minhas foi fazê-la funcionar. Então, eu entrei em contato com o governador Geraldo Alckmin, à época, né? E com o ministro da Saúde do Fernando Henrique Cardoso, que era o Barjas Negri, atual prefeito de Piracicaba, né? E aí fizemos um acordo tripartite, né? Governo municipal, governo do estado e governo federal, e abrimos a maternidade. Então, ao contrário, eu tirei a maternidade de uma situação anterior. Mas eu me lembro que em determinados momentos o senhor foi pressionado pela entidade, por recursos. Claro. Sabe por quê? Porque sempre vai subindo o número de exigências, né, de partos e tal. Hoje ele está fazendo os 540 partos por mês. E tem também a UTI, né? Tem a UTI neonatal, quer dizer, uma instituição super complexa, mas muito bem dirigida. Bom, eu quero chegar na questão seguinte, a maternidade JJM precisa agora de um autoclave, um equipamento de esterilização. Se o senhor fosse o prefeito, como é que o senhor resolveria essa questão hoje? Comprando. Não teria outra solução, né? Porque não dá, tem todo um movimento da sociedade, né, no sentido de arrecadar recursos e sempre são bem-vindos esses movimentos. O poder público não pode resolver todos os problemas, mas tem coisas que são emergenciais, né? É como você vai no dentista, se não está funcionando a autoclave lá, como é que você vai... O dentista vai pôr no seu dente os equipamentos sem a esterilização. Né? Então, ali, como é uma maternidade, e, portanto, como tem que ter um cuidado enorme, né, de evitar qualquer contaminação, né, com os bebês, as mães, né? Então, aí a prefeitura não pode esperar e o recurso que vier da sociedade civil, dos movimentos, vai ter que ser usado em outras coisas, porque a maternidade precisa sempre. Aliás, a maternidade está, eu acho que é desde 2015, mais ou menos, que está recebendo o mesmo recurso. E como a crise da saúde se expandiu aí muito no sistema,
que acontece? Repercute muito nas exigências de público, cada vez mais na maternidade. Bom, eu quero abordar pesquisas eleitorais. Eu me lembro, prefeito Pietá, Saiu alguma nova aqui de Guarulhos? o Ibope foi contratado ontem pela Associação Comercial. Contratado, mas não saiu ainda. Ainda não. Mas eu quero lembrar, prefeito, que em 2000, eu me lembro muito bem, que no sábado anterior à eleição, no segundo turno, o Datafolha deu a vitória do Jovino, né? Sim. O senhor foi para a rua, varou a noite e ganhou a eleição no domingo. Sim. Como é que o senhor observa as pesquisas eleitorais? Olha, as pesquisas, essas pesquisas quantitativas, né, elas sempre expressam um momento, mas qual é a melhor coisa que tem que fazer nas pesquisas? Você não pode se basear numa só, né? Você tem que ver primeiro, você tem que comparar, porque vários institutos fazem. Por exemplo, o Ibope fez há um tempo atrás, a TV Record fez, há outros institutos que fazem. Isso como faz, o normal é o seguinte, o bom é fazer a comparação entre várias pesquisas, né? Ver se elas têm elementos de credibilidade. Eu vi uma pesquisa outro dia que foi feita por fluxo, isso é, nas ruas, e que, por exemplo, dizia que a região central, né, tinha tal índice para os candidatos. Mas, por exemplo, se você faz na Dom Pedro II, do fluxo de pessoas, na verdade não é a região central que está ali. Aí você pergunta, onde você mora? Eu moro no São João, eu moro no Taboão, eu moro no Pimentas. Então, na verdade, você está fazendo uma pesquisa no Pimentas, no São João, e diz que é o centro, né? Então, a melhor pesquisa não é a de fluxo, é a pesquisa que você pega nas residências, porque aí você sabe, a pessoa mora no centro. E, então, a boa questão é ver, primeiro, se a pesquisa tem, eu diria, credibilidade pelos métodos que utiliza. Segundo lugar, fazer comparação entre várias. Se elas têm coerência entre si, vêm de institutos diferentes, aí a credibilidade aumenta. Outro dia, eu li o seguinte: como é que a pessoa deve conferir se uma notícia é falsa ou não é, né? Então o pessoal diz, não, alguém dizia, bem, em primeiro lugar, veja nos veículos mais tradicionais de mídia, né, se eles estão todos noticiando semelhante. Bom, não quer dizer ainda que a notícia seja verdadeira, você tem que analisá-la melhor. Mas, então, a comparação entre várias pesquisas, desde que seja... Agora, se é por exemplo, um jornal chapa branca, aí não dá para você dar credibilidade para a pesquisa que ele faz. Então, eu vejo o seguinte, bom, outra coisa, a pesquisa ela tem que mostrar uma sequência. Portanto, se a sequência também tem alguma razão, aconteceu algum fato diferente, importante, e houve uma mudança, aí pode ser, né, que você diga, não, por causa desse fato, né, a mudança foi essa. Por exemplo, na Espanha, quando houve uma eleição e deu um atentado no metrô de Madrid, né, então foi um fato relevante que repercutiu sobre a situação do governo da época. Então a pesquisa, eu vejo ela em comparação com várias, que tenham credibilidade, e na sequência dos fatos, né, das várias pesquisas, que elas indicam uma tendência de subida ou não. No caso do Jovino e meu, em 2000, né, eu entrei no segundo turno com 45%, né, de intenção de voto. E o Tomeu, ele tinha tido um fato relevante, né, um ataque da Globo que por sinal, depois não se revelou verdadeiro. Sim. Mas, enfim, aí ele caiu, aí o Jovino cresceu,
E o Jovino vinha num processo de crescimento. E eu estava lá nos meus 45%, etc. E o Jovino tinha a máquina na mão, né? Ele era o prefeito em exercício. Ele era o prefeito, né? Então é o seguinte, você tem que olhar as tendências da pesquisa, se ela vai... Porque existe uma racionalidade, né? A sociedade também é objeto da ciência, tanto que se chama sociologia, né? E tem a ciência política também, tem os chamados cientistas políticos, porque a sociedade ela não é assim algo que tome decisões assim como um raio no céu azul, ela tem tendências. Sim. Agora, candidato Pietá, todos querem saber qual a sua opinião sobre o prefeito Guti e a atual gestão. O pessoal sabe que, inclusive falando em pesquisas, que elas indicam que a disputa está entre ele e mim, né, nesse momento. Então, na verdade, eu acho que a atual gestão, onde ela agiu, por exemplo, na área da saúde, ela errou muito. E falando em pesquisa de novo, você me desculpe, e quem está assistindo, desculpe, mas qual é o principal problema da cidade? Qualquer pesquisa diz hoje que é a questão do atendimento de saúde. É qualquer uma. Né? Agora, se você pergunta, qual é o teu problema principal? Né? O teu individual. Aí a pessoa vai dizer, se a pessoa está bem de saúde, eu estou bem de saúde, por exemplo, eu não vou dizer que o meu problema individual é a saúde. Né? Então, as pesquisas indicam qual é o teu problema individual, assim, quando pega para o indivíduo. Ele diz é o temor do desemprego, ou é o desemprego, ou é o problema econômico. É a economia, né? É a economia. Então, tem uma diferença. Quando a pessoa pensa a cidade... No coletivo? O coletivo, ele diz, é a saúde. Né? Quando pensa no individual, é a economia. Né? Então, nesse caso, o governo Guti foi um fracasso na saúde, né? Tanto que vai deixar uma herança complicada. Né? Complicada, por exemplo, essas organizações sociais, que eu considero empresas, né, que não são da cidade, não tem nenhum vínculo com a cidade. O que uma empresa de Birigui tem a ver com Guarulhos? O que uma empresa de Caraguatatuba tem a ver com Guarulhos? Então, essas decisões de tirar os servidores públicos já concursados, experientes, dos nossos principais hospitais, foi uma decisão assim super errada e, por exemplo, ele prometeu ter mais médicos, mas na verdade tem menos médicos. Você sabe, quando eu fui prefeito, eu peguei com cerca de 860 médicos. Eu terminei com 1.200 médicos a minha gestão. Então, na verdade, eu aumentei em 340 o número de médicos. Ele prometeu 100 ou não sei mais. 105. 105, né? E deu o inverso. Hoje você vai em qualquer unidade de saúde e ali a queixa básica é não ter médico. Então, o tema principal do povo, que é a saúde, foi um fracasso. E na economia, a prefeitura ficou completamente ausente. Né? Porque se você faz em fim de mandato, põe asfalto em cima de asfalto, né? Você não está tratando de um tema que é gravíssimo hoje, que é a situação econômica. Isso é do desempregado, do micro, do pequeno empresário e tal. Então, depois é o seguinte, na área da educação, quando veio a pandemia, mostrou a fragilidade, né, que não havia sido, digamos, preparada aquilo que hoje tem que fazer, que é, você tem as aulas presenciais, né, mas elas têm que ser complementadas pelo meio virtual, pela educação à distância.
Agora, como é que você complementa pela educação à distância se você não fez um trabalho prévio de preparar os professores todos, os sistemas, as aulas à distância? Eu sou professor também e dei aula à distância agora, durante a pandemia, aula de história, para os meus alunos do cursinho comunitário lá do Pimentas, que funciona na Unifesp, na Universidade Federal. Então, veja, eu vi como os alunos tinham que ter sido preparados antecipadamente. Então, não houve isso na educação. Portanto, se na saúde não foi bem, se na economia, que é um grande problema, foi bem. E qual é a outra questão que aparece muito? A educação. Outra é a segurança. O atual prefeito, Guti, não tomou nenhum... É como se a segurança não fosse um problema da população. Ou como se a economia não fosse um problema da população. Então, se você pede minha opinião, não é uma opinião sobre a pessoa do Guti, é uma opinião sobre a administração. E aí, quando você vai nos bairros, né, e a minha vida toda eu continuei andando nos bairros, mesmo não sendo prefeito e tal, você vê o seguinte, que nenhuma obra de infraestrutural de importância foi feita. Nenhuma. E a cidade foi crescendo, então os pontos de engarrafamento, eles são uma realidade praticamente em todas as regiões da cidade, amplificados pela pandemia. Porque as empresas de ônibus hoje, elas estão entre um carregamento de passageiros, um déficit em relação ao que era antes da pandemia, ou de 50% ou de 35%. Como que essas pessoas estão se movimentando? Claro que algumas estão ficando em casa, mais idosos, né? E outras estão indo de carro. A situação do trânsito parece que o Natal é na semana que vem. Então, mostrou mais uma vez um problema que faltou uma visão da administração atual um pouco mais adiante do que o nariz. Agora, candidato Peta, o prefeito Guti alega que inaugurou a UPA Cumbica, que inaugurou a UPA Paulista e agora nós temos 3 UPAs, né? Esqueci a terceira também. Bom, como é que o senhor observa isso? UPA Cumbica, UPA Paulista e... Qual é a terceira? Me deu um branco. Não, porque a UPA São João foi já da gestão, gestão anterior, né? Então, veja o seguinte, eu acho que foram essas duas, né? Foram essas duas. A Cumbica é aquela... não, a Paraíso, perdão, tá bom. UPA tá bom. Mas esse ele fechou durante 2 anos e meio, ele não pode dizer que inaugurou. Lembrei agora. O prédio é o mesmo, fica fechado 2 anos e meio, é o que eu tenho dito, pô. Na verdade, a UPA é uma espécie de unidade de emergência, né? Então eu tenho dito, pô, outro dia encontrei alguém com todo enfaixado o braço, falei, o que aconteceu contigo? Eu falei, caí de uma laje, né? Então é o seguinte, quer dizer, se o cara cai de uma laje, né, ele precisa da UPA lá no bairro, né? Ele não vai esperar 2 anos e meio para ver como é que está o braço dele, né? Então, por isso que eu não contei a UPA Paraíso, né? Porque aí não dá, né? Então é o seguinte, mas veja o seguinte, já eram a UPA Nova Cumbica e a UPA da Paulista, né? Elas já estavam prontas, né? O que ele fez foi fazer funcionar. Fisicamente, né? Estavam prontas. Sim, fisicamente prontas, né? Eu acho que foi um erro da gestão anterior de não ter feito funcionar, né? Então, mas, qual é a obrigação de todo administrador, né? Se tem algo pela metade já feito, ele tem que concluir. Agora, o administrador da cidade precisa ser criativo, né? Eu sempre digo, se você é simplesmente para manter a inércia,
né? Você não precisa de um prefeito novo, porque, né, se é para manter a inércia, deixa acontecer, né? O prefeito ele tem que ter uma visão. Quais são os principais problemas da cidade? Portanto, o que ele deve fazer para movimentar toda a máquina municipal no sentido de resolver os principais problemas, né? Porque, de resto, a máquina municipal funciona, né? Um professor vai dar aula, né? O professor não vai atender numa UPA, né? Ele vai dar aula. O médico não vai dar aula, vai atender na UPA, né? O fiscal de finanças, né, vai fiscalizar finanças, né? O professor de educação física da Secretaria de Esportes, né, vai cuidar da educação física, lá das atividades esportivas. Se é para manter a inércia, você nem precisa de prefeito, né? Porque o funcionalismo que é concursado, experiente e que é especializado, essa que é a característica, ele funciona, ele sabe o que fazer na sua área. O prefeito é que tem que ser o maestro da orquestra, né? Então, Guarulhos está sem maestro. Agora, candidato Pietá, toda eleição a prefeito vem à tona aquela situação dos cargos comissionados, né? Acho que o Rio de Janeiro demonstrou lá os guardiões do Crivella. Eu acho que aquele exemplo serve para o Brasil inteiro, né? Guardiões do Crivella. O que fazer, qual a sua opinião sobre esses cargos comissionados, qual a sua visão sobre o funcionalismo público de Guarulhos? Em primeiro lugar, cargos comissionados estão exagerados. Gastam 70 milhões de reais por ano, né? Então, em 4 anos, né, 210 milhões de reais, né? Há um número exagerado de cargos comissionados. E há uma disputa sobre a concepção de cargo comissionado, que são os chamados de livre nomeação, sem concurso, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, tem que fazer uma redução. O atual prefeito disse que ia reduzir, mas como ele aumentou o salário dos cargos, ficou mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, reduziu o número, mas manteve o gasto. Reduziu a quantidade e aumentou os valores. Reduziu a quantidade e aumentou os valores. Então, ficou mais ou menos... Aliás, houve uma série de recursos, por exemplo, reduziu secretarias, depois voltaram as secretarias. Então, é uma confusão aí. Então é o seguinte, em primeiro lugar, tem que fazer uma redução e ter... em todos os governos, em todo o mundo, sempre há, digamos, aquelas pessoas, por exemplo, que ajudaram a fazer o programa de governo, né, que têm uma experiência específica para fazer uma assessoria. Isso é no mundo inteiro. Mas tem que reduzir o número desses cargos comissionados efetivamente e não aparentemente como foi feito pela atual gestão. Segundo lugar, o funcionalismo público não pode ser tratado como alguém que vem de uma empresa privada e diz, né? O funcionalismo público ele é estável, ele é concursado, especializado. Portanto, o prefeito tem que ter um diálogo super intenso com o funcionalismo público. Tem que ser absolutamente transparente e democrático, dialogar. Por exemplo, se você vai fazer uma medida importante na área da educação, você tem que fazer um diálogo super importante com os professores, professoras e funcionários da área da educação, né? Porque todo funcionário ele atua com mais eficiência também se ele tiver mais amor ao que ele faz. E ele terá mais amor se ele participou da decisão e não se vê um negócio de cima assim. O secretário decidiu, agora você vai fazer isso. Segundo lugar, não pode ter perseguição na prefeitura. O que aconteceu com a atual gestão é a perseguição aos que
tinham um papel assim importante e eram servidores de carreira em administrações anteriores que não são do gosto do atual prefeito. Então, essas pessoas passaram a ser perseguidas, e um dos graves problemas que teve, por exemplo, nas compras de remédio, na saúde e de insumos, foi isso. Desmontaram a equipe que era super eficiente nessa área, colocaram pessoas inexperientes e, como a burocracia não é um problema só do setor privado, ela é fortíssima sobre o setor público, então aí os novos não tinham assim muita expertise e tal para fazer as compras, etc. Então, quando eu assumi, por exemplo, a prefeitura em 2000, eu não tinha nada a ver com quem estava na administração, porque eu nunca tinha sido prefeito, né? Então, a minha orientação foi, em primeiro lugar, nós temos que ver o setor que está funcionando bem. Se está funcionando bem, deixa lá quem está funcionando bem. Mas essa pessoa exerceu cargo importante na época do Neftales, do Papoto, do Tomeu, do Jovino. Eu falei, não tem importância. Se está funcionando bem, fica lá, né? Então, a atual administração agiu completamente diferente, né? E o que é um erro, porque o funcionário de carreira, né, concursado, e especializado, ele é essencial no funcionamento da prefeitura, porque a prefeitura não pode parar, ela funciona sempre. Então, eu acho que a atual gestão não foi uma gestão democrática com os servidores, não os ouviu, perseguiu, e quando eu digo isso é porque eu quero fazer o inverso. Você sabe que eu tenho uma fama aí o pessoal diz que eu dava 1%, lembra-se? Mas não falam dos abonos, né? Não fala dos abonos que eu incorporei no salário, né? Eu dava 9% a 11% para quem ganhava menos. Sim, eu lembro. E por que era abono, né? Porque o setor que ganhava mais podia disputar judicialmente, dizendo que eu tinha que dar igual para todos, né? Mas depois eu incorporava no salário, né? Porque há uma defasagem grande na prefeitura entre uns que ganham muito e trabalham menos horas, e outros que ganham pouco e trabalham mais horas. Então, essa questão também eu vou dialogar muito com os servidores municipais. Eu vou dialogar muito. E eu te garanto que eu vou ter o apoio da maioria para as decisões que eu vou tomar, né? Ok. Falta 1 minuto só para finalizar. Só? Já foi 30 minutos. Caramba. 1 minuto para suas considerações finais. O que o senhor tem a dizer ao eleitor guarulhense? Bom, eu posso pedir voto, né? Porque nós estamos em campanha eleitoral. Estamos numa live. Pode falar. Então, eu quero pedir seu voto para que a minha experiência e o meu jeito de ser de prefeito, né, que uma das questões muito importantes para mim é ética na política, e eu sempre procurei dar o exemplo, né? Então, eu quero pedir o seu voto e também me colocar, evidentemente, à disposição de toda a minha experiência para superar esses grandes problemas que a cidade de Guarulhos tem. E dizer a você o seguinte, que eu sou candidato de uma frente bastante ampla, que não tem só os 3 partidos, PT, Solidariedade, Rede e Sustentabilidade, mas que tem apoio de lideranças religiosas, de lideranças sindicais, de lideranças empresariais, de artistas, personalidades da cidade, que muitos deles nem são filiados a partido nenhum. E o nosso propósito é retomar os serviços públicos e as ações da prefeitura
dentro de um programa que a gente está apresentando para a sociedade e que, de certa maneira, eu pude, em alguns aspectos, colocar aqui. Quero agradecer muito a você, Pedro Lutaro, a todos que nos acompanham, a toda a sua equipe aqui, e dizer que você é uma pessoa que tem sido muito democrático, não só agora, nesse momento eleitoral, que nós chamamos vários candidatos, né? Mas também, eu já vim tantas vezes no teu programa aqui. Obrigado, viu? Um prazer recebê-lo novamente. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado a vocês. 8 horas e 34 minutos, produção. Ponto final nessa live especial. Até amanhã às 7. Até amanhã não, né? Terça-feira. No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação